é uma das primeiras multiplicações, é a primeira multiplicação dos pães. Tem outras multiplicações, tem até duas multiplicações dos pães na Bíblia. E essa aqui, irmão, tem um marco para mim que é muito importante a gente falar. A gente leu a partir do versículo 12, que fala do momento em que ocorreu a morte de Jesus, né? Nesse capítulo 14 fala sobre a morte de João Batista, falei Jesus. Fala sobre a morte de João Batista. João Batista, a Bíblia vem nos falar que ele foi morto a pedido da filha de Herodias, que pediu, né, a cabeça de João Batista num prato e assim recebeu pelo rei Herodes. E a Bíblia fala que, chegando seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram João Batista e foram anunciar a Jesus. Só que quando Jesus ele soube dessa notícia, a Bíblia fala aqui no versículo 13, que fala: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Então, irmãos, ocorreu aquela história no momento de dor, no momento de luto. Quando Jesus escuta falar que João Batista havia falecido, a Bíblia nos fala que Jesus ele se retira, ele vai para um lugar deserto. E a multidão o seguiu. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que tem momentos de dor da nossa vida, tem momentos de luta, tem momentos de provações que a gente faz que nem Jesus. A gente pega e se retira. E sabe o que eu quero já dizer para você, meu irmão? Que vai existir momentos na nossa vida, vai existir momentos na sua vida que você vai ter que sair de cena. E sabe o que eu quero dizer para você também? Que é no momento de dor, é no momento de luto, é no momento do deserto que Jesus opera milagres, que Jesus opera maravilhas. E a Bíblia nos fala que mesmo Jesus indo para o deserto, se apartando daquele lugar, a Bíblia nos fala que as pessoas começaram a seguir Jesus. Talvez Jesus já sabia, não, eu tenho certeza que Jesus já sabia que João Batista ia falecer, mas a Bíblia também nos fala que Jesus também era carne, ele também sentia dor, Jesus também ele tinha sentimentos, irmãos. Por mais que ele era 100% Deus, ele também sentia sentimentos. E uma das coisas, e por isso que eu tenho certeza que no momento que João Batista é morto, o inferno acha que venceu. No momento que João Batista falece, eu tenho certeza que o diabo ele fala: eu venci, é agora que ele vai desistir. Mas eu quero dizer para você que no momento de luto, de dor, o Senhor Jesus operou milagres naquele lugar. No momento que ele estava com o coração triste, o Senhor operou milagres. E sabe o que eu quero também dizer para você? Que o diabo pode achar que venceu, o diabo pode achar que destruiu a sua vida, mas eu quero dizer para você que existe um Deus todo-poderoso que ainda faz milagre no meio da dor. E é no momento, irmão, que o diabo acha que venceu, é o momento que o Senhor Jesus se levanta e opera milagres. E a palavra de Deus diz que Jesus olha para aquela multidão e ele fica possuído de íntima compaixão para com ela e curou os seus enfermos. E aqui é um ensino para mim e para você, que é no momento dessa dor, dessa provação, para você não parar, para você não desistir. O Senhor Jesus já falou conosco nesta noite, através da Bia, através do Renan, através de cada um que teve oportunidade neste lugar. E uma das coisas, irmãos, que eu quero completar aqui para você, que não é para você parar. E Jesus, ele nos ensina. João Batista acabou de falecer, mas mesmo assim ele olhou para a multidão de íntima compaixão e curou os enfermos. Eu quero dizer para você, está doendo essa prova, está doendo, mas não é para
que os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão. Os discípulos olham para Jesus, veem que já está ficando tarde, o lugar já é deserto, no meio da provação. Às vezes tem gente do nosso lado que olha para nós e fala assim: olha, essa situação que você está passando é melhor você desistir. Sabe esse projeto que você tem em mente? Olha, é melhor você desistir. Tome cuidado com as suas companhias, irmãos. É por isso que tem coisas, tem projetos que a gente não precisa falar para ninguém. Porque aquilo que o Senhor vê não é aquilo que o homem vê. Jesus, ele já enxergava que ele era o Todo-Poderoso, que ele podia fazer qualquer coisa no meio do deserto. Só que, irmãos, nós como seres humanos, a gente olha para a situação e fala: ixi, não vai dar certo. Mas nós servimos a um Deus que olha no deserto e fala: vai dar certo. Nós servimos a um Deus que a gente olha para a situação e fala: vai dar certo. E sabe o que isso significa? Isso é fé, irmão. A fé é olhar para o deserto. A fé é olhar para um momento de dor, é olhar para um momento de luta e falar: vai dar certo. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor, em nenhum momento ele falou: despede essa multidão, eu estou muito triste, eu vou ficar aqui. Olha que ele era Jesus, ele poderia fazer isso, né, irmãos? Jesus poderia falar: olha, eu não quero ninguém me seguindo porque eu sou todo poderoso, eu quero ficar aqui no meu secreto. E isso é mais um aprendizado. Talvez a gente passe por tantas lutas e a gente quer ficar no secreto. Muitas vezes o Senhor quer que você fique no secreto mesmo. Mas tem outras vezes que Jesus quer que você fique no deserto, você olha para a multidão de íntima compaixão e você comece a orar pelo teu irmão, você comece a orar pela tua irmã, como Jesus fez, irmãos. E aí no versículo 16, mesmo os discípulos falando: olha, Jesus, olha o tanto de gente que está seguindo a gente, está ficando tarde, Jesus, é melhor você mandar esse povo ir embora, porque a gente não tem comida nem para nós, imagina para esse povo. E aí Jesus fala assim: não é mister, não é mister que vão, dai-lhes de comer. E aí o versículo 17, que foi até onde nós lemos, fala assim: então, vou trocar aqui, irmãos, aleluia. E aí o versículo 17 fala assim: então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E essa é uma das passagens, irmãos. Esse é um versículo que o Senhor abriu os meus olhos e o Espírito Santo me perguntou. E o Espírito Santo falou assim para mim: filha, o que você tem para me oferecer? E eu faço essa pergunta para você, meu irmão: o que você tem para oferecer ao Senhor nesta noite? O que você tem para oferecer ao Senhor na sua vida, nesse momento de dor, no meio do deserto? Ah, Carol, no meio do deserto eu não tenho nada, eu estou no deserto, estou numa seca. Mas o Senhor fala para mim e para você: se você tem voz, você cante, adore ao Senhor. Se você tem perna, você anda para lá e para cá, no nome de Jesus. Se você tem joelho, se ajoelha e ora ao Senhor no meio do deserto. Aleluia, glória a Deus. E era isso que tinha, irmãos. Mais de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres naquele lugar. Mas só tinha 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando os discípulos. Porque eu tenho certeza, irmão, era muita gente. Cada um tem seu pensamento. Cada ser humano tem seu pensamento. Eu tenho certeza que tinha um que pensou assim: Jesus está ficando doido. Porque a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Esse povo aqui que está tudo com fome, eles vão se matar. Porque não vai dar para dar para todo mundo. Mas a palavra de Deus diz que com 5 pães e 2 peixes, Jesus fala: traz aqui para mim. Traz aqui para mim. Sabe o que ele está falando para mim e para você nessa noite? Traz aqui a tua adoração.
aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus fala: se assenta a multidão, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães deu aos seus discípulos. E aí o versículo 20 diz assim: e comeram todos, e saciaram-se, levantaram dos pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios. A vitória, o milagre que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida, irmão, vai dar pra gente comer, saciar e ainda vai sobrar, irmão. Porque a palavra de Deus diz que ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque o milagre de Deus, aleluia, o milagre de Deus, irmão, não é só pra mim, mas é para abençoar o teu irmão, é para abençoar a tua irmã, a tua vizinha. Este é o Deus que faz milagres, aleluia. O cenário pode ser de deserto, o cenário pode ser de luto, mas Jesus, ele veio para fazer milagres, aleluia, glória a Deus. E esse é o Deus, irmãos, que eu e você servimos. E eu não quero, irmãos, que você saia desse lugar apenas achando que é só uma passagem. Não, irmãos, isso aconteceu. Isso é o Deus que a gente serve. Ele é o Deus que faz milagres. E o Senhor Jesus plantou muito forte no meu coração que tinha pessoas nesse lugar que já estavam desanimadas. E eu falo já estava porque eu sei que você vai sair daqui de posse da tua vitória. Eu sei que você vai sair desse lugar de posse da tua bênção. O Senhor Jesus não mudou. Aleluia, Jesus. E o Senhor, ele falava comigo: filha, talvez você esteja olhando para esse deserto e você não consegue imaginar aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu posso operar. E hoje, irmãos, o Senhor falou comigo enquanto eu estava lá no meu quarto. E o Senhor tem falado bastante comigo referente a isso. Eu até pedi para o Felipe comprar um livro para mim do Luciano Subirá, que falava até que nada mais importe. Porque o Senhor estava na minha mente o tempo todo assim: até que nada mais importe. Eu, meu Deus, mas até que nada mais importe. E aí o Senhor tem me ensinado, irmão, a pensar e a refletir. É que eu não posso ter, às vezes, um grande sonho que eu tenho. Eu sonho, irmão, eu sonhava, porque agora eu não sonho mais. Eu sonhava em ter um carro, irmão. E eu até já compartilhei com algumas pessoas aqui. Eu queria ter um carro pra mim mesmo, assim. O Felipe fala: não, carro nosso. Mas eu sempre falo: eu sempre quis ter um carro, Felipe, um carro meu, assim. Mas sabe o que o Senhor me ensinou, irmão? É que não importa ter um carro. Esse não é meu sonho. Meu sonho é encontrar com Jesus. Nada material mais me importa, irmão. Eu deixo tudo, irmão, eu deixo tudo. Mas o que me importa é a presença de Deus, irmãos. E aí, irmão, nesse livro fala que muitas coisas nos afastam do Espírito Santo. E ele fala assim, que não é só o pecado que te afasta de Deus. Às vezes são as distrações. E às vezes o Senhor pode nos abençoar e aquela bênção virar uma distração para a gente não servir mais a Deus. Exemplo, eu tinha o sonho de ter um carro. Deus me dá um carro zero. Aí sabe o que eu vou fazer, irmão, com esse carro zero? Eu vou sair todo final de semana com as minhas amigas para ir no shopping. E aí eu vou direto. Deus me abençoou com o carro, mas aí eu vou no shopping direto. Aí eu vou esquecendo das coisas de Deus. Pra quê? Né, irmãos? Ir para a igreja, né? Agora eu posso ir lá no Capão Redondo, visitar os meus amigos, né? Eu vou deixar de ir para a igreja porque agora eu tenho um carro que eu mesmo vou dirigir e eu vou lá pro Capão Redondo. Você entendeu? E isso me afasta de Deus. Isso não é pecado, é uma distração. E Deus me abençoou com algo
e eu me distraí com as coisas materiais. Eu quero dizer para você nesta noite, irmão, não deixa que as distrações te afastem do Espírito Santo de Deus. Não deixa que nada venha te afastar do Espírito Santo de Deus, porque o mais importante, irmão, é chegar naquele grande dia e Ele te chamar pelo nome e falar: venha meu filho, venha minha filha, aleluia, Jesus. E outras coisas que o Senhor tem falado comigo é para eu me preparar, irmãos. E sabe como a gente se prepara? E aí tem aquela parábola do noivo, que ele prepara a festa, mas os convidados não estão com a roupa para a festa. E sabe o que eu quero dizer para você? É que vai chegar a hora que o noivo virá, irmãos. Aleluia. E já era para você estar glorificando, porque o noivo virá. Aleluia. Glória a Deus. O noivo, ele vem, irmãos, e ele vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E é isso, irmão, até que nada mais nos importe, irmãos. Aleluia. O que é mais importante, irmãos? O que é mais importante para você nessa noite? Se coloca de pé, irmãos. Aleluia. O que tem sido mais importante para você? Para mim, irmãos, agora não me importa mais ter um carro, irmãos. Não me importa mais os bens materiais, irmãos. O que vier em nome de Jesus é lucro. Mas importa que naquele grande dia o noivo venha e eu esteja com as minhas vestes preparadas. O que me importa é que naquele grande dia eu possa escutar o barulho da trombeta tocar, aleluia. E sabe o que eu quero trazer? Olhando para este versículo, é que talvez você esteja neste deserto e você esteja com a sua cabeça pensando em outras coisas. O Senhor Jesus te levou no deserto para se chegar mais perto dele, para acreditar mais, para ter fé, para confiar. Só que você acaba se distraindo com as outras coisas. Eu estou numa prova, eu estou numa luta, eu estou no deserto, meu Deus, e agora? Meu Deus, meu Deus. Mas talvez o Senhor te levou para o deserto para você ouvir a voz dele. E eu quero dizer para você, aquele que vai no deserto e ouve a voz de Deus, sai do deserto saciado, irmãos, aleluia. Aquele que está no deserto e ouve a voz de Deus, sai cheio, aleluia. E ainda sobra para dividir com seu irmão e com a sua irmã, glória a Deus. Talvez você não saiu desse deserto ainda porque você não está ouvindo com sensibilidade. Mas eu quero falar para você que nesta noite o Senhor está abrindo os teus olhos espirituais e os teus ouvidos para ouvir a voz dele. O Senhor Jesus falou muito conosco no domingo, irmãos, e eu sei que o Senhor Jesus também está falando com você nesta noite. Mas eu quero que você saia desse lugar pensando assim: Senhor, até que nada mais importe, Senhor. Eu quero te servir até que nada mais importe, Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que você tem que se importar, irmãos? É com o congresso de missões, se você vai chamar gente para vir para cá. Porque o Senhor Jesus nos ensinou que no meio do deserto a gente tem que olhar para o nosso lado e mover de íntima compaixão com os nossos irmãos. Talvez nesse deserto você tenha que parar de olhar para si e falar assim: será que esse irmão está precisando de oração? Será que essa irmã também está precisando de oração? Meu Deus, essa irmã não veio no culto hoje, o que será? A gente começou a orar agora, os jovens, nessa semana a gente está orando pelas pessoas que saíram e não tem forças mais para voltar. E é isso, irmão. Porque eu sei que muita gente que está orando está passando
passando por uma prova, mas não deixa de orar. Está passando por uma luta, mas não deixa de orar e de buscar. Às vezes, para você sair do deserto, irmão, é só você olhar para o lado e enxergar o milagre do Senhor acontecendo. Naquele deserto tinha 5 pães e 2 peixes. E hoje eu te faço essa pergunta: o que nós temos hoje para entregar para o Senhor Jesus? Aleluia, levanta suas mãos nessa noite. Aleluia, levanta suas mãos em ato profético nesta noite. Aleluia, Jesus, eu não tenho nada, Senhor. Senhor, talvez a tua igreja também não tenha nada, mas nós temos, Pai, adoração a Ti para Te entregar nesta noite, Senhor. Senhor, eu quero entregar, Senhor, a oração deste meu irmão. Eu quero entregar, Jesus, a oração desta irmã, ó Pai, ao Teu altar. Entrega ao altar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor manda dizer: entrega. Entrega, meu irmão, entrega, minha irmã. Aleluia. Existe um altar aqui, e existe um anjo que está passando e recolhendo as lágrimas, as dores, as humilhações. Aleluia, Jesus, nós queremos entregar a Ti, ó Pai. Aleluia. E através dessa entrega vai haver milagres neste lugar. E através dessa entrega vai haver cura, vai haver libertação. E através dessa entrega, o Senhor vai nos levar neste lugar. Aleluia. E através dessa entrega, almas são libertas e as cadeias vão caindo em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai, o diabo achava que tinha ganhado essa alma, o diabo achava que tinha ganhado essa causa, mas em nome de Jesus o diabo é um perdedor, porque o Senhor Jesus foi na frente, o Senhor Jesus livrou. Aleluia. O Senhor Jesus está quebrando cadeias nesse lugar. Senhor, eu entrego, ó Pai, a minha vida, Jesus, a minha casa, Senhor, a minha família, Senhor. Aleluia. Senhor, nada mais me importa, Jesus, se não for para Te adorar, Jesus. Senhor, nada mais me importa, Senhor, se não for para Te entregar, Senhor, o meu melhor, a minha melhor adoração, o meu melhor, Senhor, louvor a Ti, Jesus, a Tua igreja te clama, Senhor. Senhor, eu te peço nessa noite, Senhor, carrega, Senhor, as lágrimas, carrega as orações, ó Pai, deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Senhor. E eu te entrego, Pai, este culto, Senhor, congresso de missões, Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que será só o início de algo novo, ó Pai, neste lugar. Senhor, que as almas venham ser libertas, Senhor. Liberta, Senhor, os jovens, Senhor, das drogas, da depressão, Jesus, da ansiedade, ó Pai. Vem libertar, Senhor, este meu irmão, Senhor, esta minha irmã, Jesus, dos filhos, ó Pai. Oh, Senhor, eu creio, Jesus, que a Tua palavra, Senhor, vai ser pregada, Jesus. E nós cremos, ó Pai, que enquanto nós estamos aqui, nos entregando a Ti, ó Pai, o Senhor está cuidando da nossa casa, Jesus. O Senhor está cuidando do nosso trabalho, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. E eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.